aprendendo mais da palavra do nosso Senhor. O milagre que vamos estudar hoje está em Lucas capítulo 22, a partir do verso 47. Quem achar, diga: eu vou para o céu. Lucas 22, versículo 47. Abra comigo a sua Bíblia. Se você achar, diga: eu vou para o céu. Lucas 22, versículo 47. Como, pastor? Guilherme não vai para o céu até agora. É para colocar o texto. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 22, versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Na verdade, irmãos, Judas não era 12, era dose, né? Judas era dose. Judinhas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Judas. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre a cura da orelha de Malco. Malco era um discípulo, um aspirante a sacerdote. Ele era um servo do sacerdote chamado Caifás. Nós vamos iniciar hoje essa exposição do texto bíblico, e eu vou dividir essa história, esse milagre, em duas partes. A semelhança do que fizemos na exposição do milagre da figueira, que Jesus amaldiçoou, que também dividimos em duas partes. Hoje, nessa série, a gente vai dividir em duas partes. Vou começar hoje a primeira parte, semana que vem nós iremos concluir. Esse foi o último milagre que Jesus realizou antes da sua crucificação. Ele curou um algoz, curou alguém que o perseguia, curou alguém que desejava o mal dele, curou alguém que estava ali para prendê-lo, para condená-lo. Sabe, irmãos, somente quem tem a graça de Deus e consciência de propósito consegue curar aquele que lhe persegue. Jesus, mesmo diante da traição, da dor, do sofrimento, da perseguição, mesmo diante de um homem que queria entregá-lo à morte, ainda assim, ele curou este homem. Devido ao seu grande amor, à sua graça, à sua consciência de propósito, Jesus, nesse último milagre antes da crucificação, ele cura o servo chamado Malco. E essa história, irmãos, tem alguns personagens que eu quero tratar de maneira individual. São personagens que fazem parte deste milagre e que a gente precisa abordar as ações de cada um de maneira isolada. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que deu o start para todo o tumulto que aconteceu no Getsemane, que foi Judas. Judas é um personagem crucial nessa história, porque a traição dele, o fato dele vender Jesus aos líderes religiosos da época por 30 moedas, deu início a tudo que aconteceu no Getsemane. Quando Judas chega liderando uma multidão para prender Jesus no Getsemane, ali Pedro, ele corta a orelha do servo
chamado Malco. Depois Jesus o cura. Após, Jesus é preso e crucificado. E foi Judas que deu start a todo esse tumulto, esse enredo que nós temos aqui nessa história, desse milagre. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre Judas, entender acerca da participação desse personagem bíblico nessa história. Irmãos, eu fiquei impressionado ao descobrir que, dentre os discípulos de Jesus, o nome mais citado nos evangelhos é o nome de Judas. Você sabia disso? Dentre todos os discípulos de Jesus, nos evangelhos, a inspiração divina decidiu citar mais vezes o nome de Judas. E eu fiquei pensando, qual seria a razão, qual seria o motivo da inspiração divina citar mais vezes o nome de Judas do que, por exemplo, o nome de Pedro? Em tese, o apóstolo Pedro, sua vida, seu ministério, tem mais relevância para a nossa fé do que Judas. Mateus, o próprio João, o apóstolo João, a vida dele, em tese, tem muito mais relevância para a nossa fé do que Judas. Mas por que então que a Bíblia cita mais o nome de Judas do que qualquer outro discípulo? Irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Mais tão importante do que saber o que fazer, é saber o que não fazer. Diga assim, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. A vida de Judas nos ensina o que não fazer. É interessante a gente pensar que uma das primeiras ordens que Deus deu ao homem, enquanto Adão e Eva estavam no jardim, foi: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma das primeiras ordens que Deus deu ao homem foi não. Caminhando mais um pouquinho, a gente chega em Êxodo e a gente vai encontrar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são mandamentos, em sua maioria, proibitivos. Deus, ele estabelece nãos para o homem. Por quê? Porque tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Às vezes nós erramos em nossa caminhada cristã, erramos como pais, erramos como filhos, como pastores, erramos nas diversas searas da nossa existência, porque nós não sabemos o que não fazer. Por isso é importante a gente estudar a vida de Judas. Eu creio, meus irmãos, que a vida de Judas para a nossa fé cristã é tão importante quanto a vida do apóstolo Paulo, porque nos ensina o que não fazer. É tão importante quanto a vida do apóstolo João, porque nos ensina o que não fazer. Então é importante que a gente se decline nessa manhã para a gente estudar acerca desse personagem crucial que faz parte desse enredo do milagre, da cura da orelha de Malco. Então quem era Judas? Alguns historiadores vão dizer que Judas era um escriba. E um escriba, ele poderia desempenhar 4 funções. Ele poderia ser um copista, arquivista, secretário e também um contador. Por essa razão, muitos vão dizer que é bem provável que Jesus confiou a Judas a responsabilidade para cuidar das finanças do seu ministério, porque Judas, ele tinha essa habilitação, ele era um contador. Como contador, ele tinha habilitação, ele tinha capacitação para gerir os recursos financeiros do ministério de Jesus. Jesus recebia muitas ofertas, pessoas que investiam na pregação do Evangelho, que investiam na vida dele, para que ele viajasse, para que ele pagasse os translados, em suas pregações, em suas ministrações. E quem cuidava dos recursos financeiros do ministério de Jesus era Judas. Judas caminhou com Jesus desde o princípio, e ele era uma pessoa que tinha uma grande responsabilidade no ministério de Jesus. Agora ouça, irmãos, uma coisa me chama a atenção na vida de Judas, porque Judas recebeu uma responsabilidade de Jesus. Jesus deu a ele uma incumbência, Jesus confiou a ele uma tarefa.
Mas presta atenção, isso não fez de Judas íntimo de Jesus. Porque o fato de você ter uma responsabilidade da parte de Deus não te faz íntimo de Deus. Judas cuidava das finanças, cuidava da bolsa com o dinheiro. Quando os discípulos, juntamente com Jesus, iam fazer uma travessia de um lugar para outro, de barco, quem ia na frente era Judas, e ele que pagava, ele que negociava. Eventualmente ele que comprava alimento para os discípulos, para Jesus. Judas tinha uma responsabilidade muito grande no ministério de Jesus, mas isso não fez de Judas íntimo de Jesus. O fato, irmãos, de eu ministrar a palavra de Deus não me faz íntimo de Jesus. O fato de alguém tocar teclado, cantar, tocar bateria, o fato de alguém trabalhar na igreja, na recepção, limpando a casa do Senhor, o fato de você evangelizar não te faz íntimo de Jesus. Sabe por quê? O que te faz íntimo de Jesus é a submissão do seu coração. O que te faz íntimo de Jesus se chama alinhamento de propósito. Judas trabalhava para Jesus, mas ele não estava alinhado com o propósito de Jesus, e por isso ele traiu Jesus. Por isso ele vende Jesus por 30 moedas. Então ouça, irmãos, o fato da gente ter responsabilidades recebida por Deus não faz de nós íntimos. E a pergunta que não quer calar nessa manhã: será que há em nosso coração verdadeiramente uma submissão verdadeira e íntima, um desejo profundo de fazer a vontade de Deus? Porque é isso que nos faz íntimos dele. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós não podemos confundir o fazer a obra de Deus com o ser íntimo de Deus. Não podemos confundir fazer coisas para Deus com a intimidade com Deus. Ouça o que eu vou dizer: antes de fazer algo para Deus, o Senhor quer que a gente seja íntimo dele. Quantos podem dizer amém? Antes de fazer, Ele quer intimidade, porque nós não somos salvos, irmãos, por obras. Não somos salvos pelo que fazemos. Nós somos salvos mediante a graça, pela fé em tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quantos podem dizer glória a Deus? O que o Senhor quer de nós é intimidade. Judas, ele carregava em seu nome louvor. O nome Judas, ele vem da palavra Judá, e Judá significa louvor. Judas, quando ele recebeu o nome dos seus pais, eu creio que o propósito do coração dos pais de Judas era estabelecer uma palavra profética sobre aquela criança. Judas, todas as vezes que alguém dissesse Judas, estaria falando: louvado seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Mas ouça, apesar de Judas carregar louvor no seu nome, ele nunca louvou e nunca adorou ao Senhor. Ele nunca carregou louvor em seu coração. Porque, irmãos, não basta carregar louvor no nome, não basta carregar adoração no nome. Nos tornamos adoradores não é pelo nome que carregamos, mas por causa do nosso estilo de vida. Tem a ver com a vida que vivemos. Louvor e adoração não tem nada a ver com o campo harmônico, não tem nada a ver com o nome que levamos, tem a ver com a vida que vivemos. Como pode dizer amém? Louvor e adoração tem a ver com reconhecimento. Reconhecemos quem o Senhor é, reconhecemos sua grandeza, reconhecemos sua soberania. Judas, apesar de carregar louvor em seu nome, ele nunca adorou verdadeiramente ao Senhor. Agora observe, irmãos, precisamos responder uma pergunta: por que Judas, ele traiu Jesus? Diga assim: por que Judas traiu Jesus? A palavra do Senhor vai dizer em Mateus capítulo 26, do verso 14 a 16: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-los entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata.
e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Irmãos, entender a forma com que Judas traiu Jesus, entender esse contexto, é muito importante. Olha só, Judas ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, diga assim, 30 moedas. A palavra do Senhor vai dizer em Êxodo capítulo 21 e 32, que 30 moedas de prata era o valor que alguém deveria pagar para o dono de um escravo, se um boi o matasse. Se um boi atacasse um escravo, o dono desse boi tinha que pagar para o dono do escravo 30 moedas como indenização, e o boi ainda seria morto. 30 moedas de prata era o valor de um escravo. 30 moedas de prata era o valor mínimo que poderia ser atribuído à vida humana. Judas, ele vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Sabe por quê? Era assim que ele enxergava Jesus. Para Judas, Jesus era o seu escravo. Para Judas, Jesus era alguém que tinha a responsabilidade de atender às suas expectativas. Esse era o valor que Judas atribuía a Jesus, o valor mínimo que poderia ser conferido a um homem, o valor de um escravo. Irmãos, tem muitas pessoas que se relacionam com Jesus como se ele fosse seu escravo. E quando Jesus não faz aquilo que você pede, você ora, você clama, você abandona tudo, você vai embora. Porque, na verdade, Jesus não é o seu Senhor, Ele é alguém que você escolheu para atender as suas demandas, suas expectativas. E quando eu olho para a vida de Judas e eu vejo o preço vil pelo qual ele vendeu Jesus, eu chego à conclusão que nós, como cristãos, todos nós, precisamos passar pelo teste das expectativas não atendidas, porque é isso que nos tira da multidão e nos leva a ser discípulos. É isso que faz com que ou a gente vai ser um desertor, a gente vai abandonar a vida com o Senhor, ou a gente vai se tornar um discípulo verdadeiro. Judas, quando ele viu que Jesus não estava atendendo a sua expectativa, ele vendeu Jesus por 30 moedas, porque era esse o valor que ele dava a Jesus, o valor de um escravo. Judas, ele é Judas Iscariotes, ele era zelote, e os zelotes eram um grupo político que lutava pela independência de Israel. Esse grupo era um grupo violento, um grupo armado, e para os zelotes, o Messias que viria seria um Messias militar, e não um Messias que viria para conquistar corações. Você se lembra quando Jesus ele vai entrando em Jerusalém, e ele escolhe um animal interessante para entrar em Jerusalém? Qual é o animal? Um jumentinho. Por que ele escolhe um jumentinho? Porque o jumento ele é um animal de trabalho, não é um animal de guerra. Os capitães romanos, quando eles iam para a guerra e eles voltavam vitoriosos, eles entravam montados em cavalos. Quando eles iam alcançar algum território, conquistar algum território, eles iam montados a cavalo. Por quê? O cavalo é um animal de guerra, mas Jesus não veio à terra para fazer guerra, ele veio à terra para semear paz. Então ele escolhe entrar em Jerusalém montado em um jumentinho, porque o jumentinho é um animal que indica trabalho. Jesus veio para trabalhar na terra, para trabalhar em nossos corações, para gerar arrependimento e para estabelecer um reino espiritual e não um reino material e físico. Mas Judas tinha uma expectativa de um Messias militar, e quando ele percebe que Jesus não ia fazer uma revolta militar, que ele não ia pegar em armas, que ele não ia tomar o poder, a força, a expectativa dele foi frustrada. E quando a expectativa dele foi frustrada, ele decidiu vender Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós abrimos mão de Jesus por causa de expectativas não atendidas.
A pergunta que eu faço hoje é: como está o seu coração? Como está a sua fé? Será que você não tem trocado Jesus quando as suas expectativas não são atendidas? Às vezes a gente desanima, a gente fica chateado. Às vezes a gente abre mão de um propósito maravilhoso de Deus para nossas vidas, tão somente porque as nossas expectativas não foram atendidas. E é aí que nós nos decepcionamos. Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Decepção, ela acontece quando nós temos uma expectativa desvinculada da realidade. Quando você não conhece a palavra de Deus, quando você não ama a palavra de Deus, você vai ter uma expectativa desvinculada dela. E isso pode te gerar frustração, decepção. Quem está entendendo? Quando Judas percebe que Jesus não atenderia suas demandas, suas expectativas, então ele decide vender Jesus. Ele abre mão do propósito, ele abre mão do projeto que Deus tinha na vida dele. É interessante, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus sabia que Judas roubava o dinheiro das ofertas. João capítulo 12, verso 6, vai falar isso. Jesus, ele sabia que Judas, ele era um ladrão. Interessante a gente pensar nisso, né? Tinha um ladrão no ministério de Jesus, alguém que roubava as ofertas, e Jesus não fez nada. Sabe, irmãos, quando eu olho para a forma como Jesus lidava com seus discípulos, e o fato dele não ter mandado Judas embora, porque poder ter mandado Judas embora: você é um ladrão, você não quer nada com Deus, você não quer compromisso, vai embora. Jesus nunca fez isso. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos aprender a conviver com os ladrões. Nós precisamos aprender a conviver com aqueles que nos perseguem, com aqueles que querem o nosso mal. Ouça o que eu vou te falar: você não chegará no propósito de Deus sem aqueles que querem o seu mal. Palavra dura, hein? Mas é verdade. Todos nós precisamos de um Judas. Todos nós precisamos de um Judas. Sabe por quê? São os Judas que nos empurram para o propósito de Deus. São os Judas que nos impulsiona para o centro da vontade de Deus. Sabe o que Judas estava fazendo vendendo Jesus? Ele estava empurrando Jesus para o Gólgota. E a palavra do Senhor diz que esse era o propósito de Jesus: morrer na cruz por nós, morrer na cruz pelos nossos pecados. Então os nossos inimigos nos empurram para o centro da vontade do Senhor. São os nossos inimigos que muitas vezes nos fazem orar, nos levam para o quebrantamento, nos levam a jejuar, a confiar mais em Deus, a buscar mais a Deus. Uma vez eu orei e falei: Senhor, tira essa pessoa da minha vida. Falei: Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa, ela quer o meu mal, está me perseguindo, tira essa pessoa da minha vida. E Deus me perguntou: você quer que eu coloque quem no lugar? Você quer que eu coloque quem no lugar dela? Porque é essa pessoa que está te empurrando para o centro da minha vontade. Eu estou te ensinando a perdoar, estou te ensinando a ser mais quebrantado, estou te ensinando sobre maturidade, estou te ensinando sobre fé, estou te ensinando a permanecer firme, mesmo em meio às adversidades. Então, irmãos, não fique com raiva do Judas. O Judas está te empurrando para o Gólgota, para o centro da vontade de Deus. Aleluia! É por isso que Jesus, ele teve que aprender a lidar com o ladrão, com aquele que queria o mal dele. Seria fácil Jesus falar assim: Judas, vai embora, eu não te quero no meu ministério, eu só quero discípulo bonzinho. Porque a gente só quer discípulo bonzinho, não é verdade? A gente só quer a ovelha que não dá trabalho, a gente só quer a ovelha obediente, irmãos. Mas a gente precisa entender que às vezes são as dificuldades, aquela pessoa de personalidade difícil, são essas pessoas que mais te faz crescer. Sim ou não? É verdade. São essas pessoas que mais te faz crescer. Sexta-feira
no discipulado, a gente estava falando sobre questões de casamento, foi uma bênção o discipulado. Inclusive, se você não faz parte de um discipulado, busque entrar em um discipulado. Depois você pode me procurar o pastor Elton, para você entrar nos discipulados que estão acontecendo. A gente falava sexta-feira sobre questões de família, casamento. E uma das coisas que a gente conversou é o seguinte: às vezes nós temos muito conflito no casamento. O esposo quer uma coisa, a esposa quer outra. É normal ter muitas queixas de situações que geram incômodo no casamento. E eu tenho aprendido uma coisa: aquilo que me incomoda na minha esposa, ativa em mim o que incomoda a Deus e que Ele quer tratar. Vou repetir, vocês não pegaram, né? Vou repetir. Aquilo que me incomoda na minha esposa, ativa em mim o que incomoda a Deus e que Ele quer tratar. Pegou? Quem pegou? Vou repetir. Aquilo que me incomoda na minha esposa, ativa em mim o que incomoda a Deus e que Ele quer tratar, quer curar, quer tocar. Não adianta ficar reclamando, irmãos. Deus vai tratar. Ah, mas isso me incomoda tanto na minha esposa, no meu esposo. Está ativando em você o que incomoda a Deus. O que tem em você que incomoda a Deus e que Ele quer tratar, Ele quer curar. Não adianta ficar com um biquinho, não adianta ficar chateado. Deus vai tratar, irmão. Cabe a nós, como cônjuge, buscar conhecer o coração do Pai acerca do nosso esposo, da nossa esposa. E não falar mal, e não murmurar, e não reclamar, sabe por quê? Porque o casamento é uma escola onde a gente aprende a amar. Família é uma escola onde a gente aprende a amar. E a questão é que o nosso amor pós-pecado se tornou um amor imperfeito. Irmãos, nós temos muita dificuldade de amar segundo Deus. O nosso amor oscila, o nosso amor tem dia que está intenso, tem dia que está fraco. Porque o amor pós-pecado se tornou imperfeito. Então nós estamos dia após dia no casamento, na família, aprendendo a amar. Já viu pessoas que falam bem assim: ah, o meu amor pela minha esposa, pelo meu esposo acabou. Ouça, é agora que o amor precisa florescer. É agora que o amor precisa florescer, porque você está aprendendo a amar. Ninguém casa por amor, a gente casa para aprender a amar. E tudo isso acontece aonde? Dentro de um voto chamado aliança. É na aliança do casamento que nós somos habilitados a aprender a amar. E a aliança diz o seguinte: não importa o que você faça, amanhã estarei aqui, depois da manhã estarei aqui, ano que vem estarei aqui, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, estarei aqui até que a morte nos separe. A aliança diz isso para os conflitos do casamento, porque a aliança nos dá suporte para que a gente aprenda a amar e continue amando e aperfeiçoando o amor. Quantos podem dizer glória a Deus? Nós precisamos passar, irmãos, por esse teste das expectativas não atendidas. Quem sabe você está passando por uma situação dessa nesses dias, onde você não está tendo as suas demandas atendidas, suas expectativas atendidas, seja no seu relacionamento com Deus, seja na sua família, no seu trabalho. Ei, ouça o que eu vou te falar: Deus está forjando em você um verdadeiro discípulo. Permaneça firme. Permaneça firme, porque depois do Gólgota tem ressurreição. Só passa pela ressurreição quem antes abriu mão da sua vontade no Getsemane. Judas, ele traz Jesus com um beijo. Eu fico pensando, por que Judas aceitou o beijo de Judas? Olha a forma como Judas escolheu trair Jesus. Tornou algo puro, algo lindo, algo santo, algo afetuoso. Judas vinculou tudo isso com traição, com maldade.
Por que Jesus aceitou o beijo de Judas? Ouça, porque pouco antes, no Getsemane, ele orou assim ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. Jesus havia entregado a sua vontade ao Pai, e por causa disso, ele teve a graça de aceitar o beijo de um traidor, sem machucá-lo, sem feri-lo. Irmãos, é no Getsemane que nós vencemos. A cruz para Jesus foi apenas o extrato da sua vitória, mas ele venceu mesmo no Getsemane, quando ele falou bem assim: Pai, seja feita a sua vontade. É aí que você vence. É quando Deus olha para o seu coração e vê uma disposição em fazer a vontade dele. É nesse momento que você se torna vitorioso. A cruz foi só um extrato. Você já viu quando você pega a sua conta bancária cheia de dinheiro? Eu sei que vocês são milionários. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida de vocês. Amém? Rapaz, agora, o primeiro glória foi agora, hein? Vou pregar mais sobre finanças, pastora Potira. Profetizo que vocês serão milionários, abençoados, prósperos, em nome de Jesus. Irmãos, não tem problema nenhum a gente ser rico, amém? Não tem problema nenhum. A gente precisa entender primeiramente que a gente já é rico. Rico da graça, rico da presença de Deus. Se você entende isso, você está habilitado a prosperar, financeiramente também. Glória a Deus. Então você pega o seu extrato lá, conta bancária cheia. Você se tornou vitorioso naquele momento? Não. Aquele é o extrato. Sabe quando você se tornou vitorioso? Quando você acordou cedo pela manhã, mesmo cansado, e foi trabalhar. Quando você abriu mão de um cinema, abriu mão de passear, abriu mão de um lazer para você ficar estudando para fazer um concurso público e você passar. É ali que você se tornou um vencedor. É quando você falou: eu vou fazer o que precisa ser feito. Aí quando você alcança a vitória, é só um extrato daquilo que você conquistou lá atrás. Quem está entendendo? A cruz foi um extrato. Irmãos, nós vencemos, é no Getsemane. Nós vencemos quando a gente fala para o Senhor: seja feita a sua vontade. Senhor, pode estar difícil, eu posso estar passando por um momento desafiador, seja feita a sua vontade. Eu não abro mão da sua palavra, do seu propósito. Eu não abro mão do meu casamento, da minha família. Eu não abro mão daquilo que o Senhor me entregou. Seja feita a sua vontade. É aí que você se torna vencedor. É aí, irmãos, que o inferno estremece. É aí que o mundo espiritual fica agitado, porque olha para você e fala: opa, ali tem um adorador. Ali tem um adorador. Isso atrai a atenção de Deus, a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? A palavra do Senhor diz que o Senhor está buscando verdadeiros adoradores. Deus não está buscando adoração porque Ele não tem problema de autoestima. Ele está procurando adoradores. Ele está procurando homens e mulheres que dizem: seja feita a sua vontade, Senhor. Eu estou aqui, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer. É Getsemane, é prensa de azeite. Então esse é o meu tempo, eu vou continuar firme. Porque Getsemane significa isso, prensa de azeite. O pastor Eldo esteve lá. Inclusive a nossa igreja tem essa inspiração, porque o pastor Eldo estava no Getsemane e Deus falou com ele lá. Amém, pastor Eldo? Vocês não sabiam, né? Pastor Diego também é a cultura, a história. Amém, meus irmãos? É na prensa, é no Getsemane, é na dificuldade. Agora a pergunta que eu faço é: quando você está no Getsemane, na prensa, o que sai de você? Na prensa, na dificuldade, na angústia, na perseguição, quando você é prensado, o que sai de você? Raiva, ira, ódio, rancor? O que sai de você? De Jesus saiu cura, de Jesus saiu perdão, de Jesus saiu restauração, de Jesus saiu vida. Sabe por quê? Seja feita a sua vontade, Senhor. No Getsemane Ele entregou as vontades dele. Quem entrega a sua vontade não tem mais coração para a vingança. Aleluia! Glória a Deus. Terceira coisa,
Irmãos, Judas se assentava à mesa com Jesus com pecados não confessados. Esse foi um grande erro de Judas. Lucas capítulo 22, versículo 21 a 23, vai dizer o seguinte, Jesus falando: todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Por que Jesus disse isso? Porque em João 12,6 está escrito que Judas era ladrão e roubava as ofertas que Jesus recebia em seu ministério. Irmãos, o fato de Judas guardar um pecado, não confessar a Jesus e se assentar à mesa com Jesus, deu lugar para o diabo na vida dele. Porque sempre que você se assenta à mesa com Jesus com pecados não confessados, você abre porta na sua vida para o poder das trevas. O problema não é o pecado, não é o erro, porque todos nós, irmãos, nós temos limites. A própria existência pós-queda de Adão e Eva nos traz uma contingência. Nós somos seres limitados por causa do pecado. Paulo vai falar: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço é exatamente o que eu não quero. O pecado trouxe a nós uma contingência, um limite. Há uma luta, uma batalha dentro de nós, entre a vontade de Deus e a vontade da carne. Agora ouça, o problema não são os nossos erros, é o que a gente faz quando a gente erra. Judas estava roubando as ofertas e ele não confessava a Jesus. Ele não procurou Jesus para falar: Jesus, eu estou com um problema, eu estou roubando as ofertas, eu estou com dificuldade nessa área. Pelo contrário, ele manteve um pecado não confessado e se assentou à mesa com Jesus. O diabo entrou no coração dele. A palavra do Senhor vai dizer, quando Jesus estava celebrando a última Páscoa, e aqui Jesus ele converte a Páscoa na ceia. Nós hoje não temos essa orientação para celebrar a Páscoa, mas sim a ceia do Senhor. Entendemos o que é a Páscoa, um momento de libertação. Jesus morreu na cruz, ressuscitou por nós. Nós precisamos entender que o memorial hoje é da ceia. Quando Jesus estava ali com os discípulos, e Judas se assenta à mesa com Jesus, com o pecado não confessado, o diabo entrou no coração dele. A Bíblia fala isso. Ele se levanta e ele vai entregar Jesus por 30 moedas. Sabe o que me chama a atenção? Parece que os demônios têm uma personalidade diferente hoje. O que a gente vê hoje, às vezes nas igrejas, manifestação demoníaca, é gente estribuchando, caindo no chão, dando show. Aí o pastor vai fazer entrevista com o demônio. A palavra do Senhor diz que o diabo entrou no coração de Judas e ele ficou normal. Cabelo arrumado, perfumezinho, cheiroso, roupa bonita, e foi vender Jesus. Porque esse é a pior possessão maligna. Judas saiu normal, ele não ficou estribuchando, caindo no chão, dando show. Não, ele se levanta do jeito que ele estava e ele vai entregar Jesus, porque a mente dele estava caída, possuída por Satanás. O propósito dele estava desalinhado com o propósito do Pai. O problema, irmãos, de Judas é porque ele se assenta à mesa com Jesus com pecados não confessados. E a palavra do Senhor vai dizer que um abismo chama o outro. Diga assim: um abismo chama o outro. Judas não nasceu traidor, mas ele começou a roubar as ofertas do ministério de Jesus. Um abismo foi chamando o outro. Cuidado com o pecado. Vou repetir: cuidado com o pecado, porque um mosquito pequenininho que cai no perfume estraga todo um guento, estraga todo o perfume. É um mosquito pequenininho, mas azeda, apodrece. Assim é o pecado. É um pecado pequenininho que a gente não dá tanta relevância, mas que se a gente não confessa, não entrega ao Senhor, não pede ajuda, esse pecadinho vai se tornando algo grande na nossa vida. Quem está entendendo? Não se assente, irmãos, à mesa com o Senhor com pecados não confessados. Hoje nós estamos sendo convidados a sentar à mesa com Jesus. A questão não é perfeição. Não entenda dessa forma. A questão não é perfeição. A questão é arrependimento, quebrantamento, apresentar ao Senhor nossas dificuldades, nossas limitações.
Vamos pode dizer glória a Deus? E o último ponto, e eu termino a minha mensagem. Judas, ele traiu Jesus porque ele queria ser líder. Você sabia disso? Lucas 22, 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, ele ia onde, Judas? À frente, diga à frente. O chamado Judas vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Irmãos, ouça, quando Judas ele olha para Jesus e vê que Jesus não ia atender as expectativas dele, ele falou assim: eu vou assumir a liderança agora, eu vou assumir a liderança desse projeto. Porque tem pessoas, irmãos, que acham que Deus só fala com ele, e ele não aceita se submeter a ninguém. No grupo que Jesus faz parte, o líder é só ele. Amém? No grupo que Jesus faz parte, só tem um líder, é ele. Judas, ele queria ser o líder, porque ele estava frustrado, porque Jesus não estava atendendo às suas expectativas. Agora eu vou começar um novo projeto. Sabe por que tem um monte de igreja espalhada aí nos dias de hoje? Porque tem um monte de gente que não sabe se submeter ao projeto de Deus. Ele acha que Deus só fala com ele. Cuspe de Cristo, Jesus volta e você fica. Jesus é grande e anti-globo. É os nomes das igrejas que tem por aí, das denominações, melhor dizendo. Mas são pessoas que não sabem se submeter ao projeto de Deus, porque não concorda com isso, não concorda com aquilo. Judas, ele queria ser líder, mas ele não foi chamado para ser líder. Irmão, sabe qual é o problema? É quando você quer ser algo que você não foi chamado para ser. Judas não foi chamado para liderar nada, ele estava liderando um grupo errado. Jesus queria que ele fosse submisso à vontade dele, um liderado. Deixa eu confessar um pecado meu. Um dos grandes erros do meu ministério foi querer ser o que eu não fui chamado para ser. Eu já errei muito por causa disso, irmãos. E Deus teve que me tratar, me curar, me restaurar, teve que falar comigo, ministrar a minha vida, para que eu pudesse entender que nem tudo na vida é questão de fé, mas de habilitação. Vou repetir, nem tudo na vida é questão de fé, mas de habilitação. Você acha que Pedro andou sobre as águas por quê? Porque ele tinha fé? Não, irmão. Porque Jesus falou assim: vem. Não era só fé, era habilitação. Você tem uma palavra? Deus te pediu para você fazer isso? Não, mas eu tenho fé. Deus te deu essa direção. Não, mas eu tenho fé. Deus está falando com você. Se não está falando, entenda, fica onde você está, porque nem tudo é questão de fé, mas de habilitação. Teve um grupo no Nordeste que eu fiquei sabendo, um amigo meu muito próximo desse grupo, eles estavam treinando a andar sobre as águas na piscina. Então, de forma patética, eles vinham correndo e ficavam tentando atravessar a piscina andando sobre as águas. Eu falei: oxente. Eu morava no Nordeste nessa época. Oxente. Não, mas Pedro andou, eu também vou andar. Ah, mas Pedro ouviu de Jesus, falou vem. Você ouviu Jesus falando vem para você? Quem está entendendo? Nem tudo é questão de fé, irmão, é questão de habilitação. Eu entendi uma coisa: eu prefiro ser Arão submisso a Moisés do que ser Arão e, na ausência de Moisés, construir um bezerro de ouro. Não está entendendo? Eu prefiro ser um Arão submisso a Moisés do que ser um Arão sem Moisés e me tornar um idólatra. Porque às vezes o ministério pode se tornar uma idolatria para nós, quando você quer a todo custo ser o líder. O líder. A gente não foi chamado para ser líder de nada, a gente foi chamado para ser discípulo. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus, discípulos de Cristo. Oh Deus, senti o peso da palavra do Senhor, irmãos.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Há um peso da palavra nesse lugar, irmãos. O Senhor nos chama para ser discípulos. O Senhor nos chama para ser discípulos. Quando você quer ser o que Deus não te chamou para ser, você entra no ambiente da idolatria. Quando você quer ser o que Deus não te chamou para ser, você entra no ambiente da idolatria. Se coloque de pé em nome de Jesus.